Show. Pelo jeito saíram do Netflix, hein? Zoeira, hein? Brincadeira. Vocês estão vendo a tela compartilhada aí? Não. Agora que eu estou vendo aqui. Compartilhar a tela aqui, aí vocês me falam se aparecer aí, tá? Beleza. Para mim aqui apareceu. Apareceu. Muito bem. Apareceu também. Gente, então vamos lá? Vamos dar início aí? O pessoal que for entrando aí, a gente vai se adequando, tá bom? Nós paramos aqui. Vamos começar de novo, né? Fica mais fácil. Nós vamos ver hoje, né? Nomenclatura e função de alguns componentes internos e externos, tá? Essa é uma aula importante para a gente ir conhecendo. Que você fala, mas é um conector de carga. Não é só um conector de carga, né? Para que serve um conector de carga? Serve para carregar a bateria. Serve para carregar a bateria também. Só que o conector de carga, ele serve para você passar dados, arquivo, né? Fazer transferência de arquivos, serve para carregar a bateria, serve para... Tem conector de carga que serve até para fone de ouvido, depois nós vamos ver, inclusive. Tá? Você pode perceber que no conector de carga tem várias perninhas, ó. Né? Então, é o positivo, é o negativo, é a transferência de dados. Então, cada componente, cada perninha dessa tem uma função para o aparelho. Ela não está aí assim por estar, não. Então, é uma peça importantíssima do conector de carga, do aparelho. O conector de carga, usando essa peça como exemplo, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer o conector de carga, né? Mesmo porque você pode matar um aparelho, você pode danificar uma trilha, aí você tem que fazer jumper, que depois a gente vai falar sobre isso também, se o professor já não falou em alguma aula, que é umas coisas assim que eu não acho muito legal. Não é feito para isso, né? Mas é uma coisa que o técnico tem que mexer para fazer, tá? Mas fazendo com atenção, acho que não tem problema não. Vocês estão me ouvindo legal aí, né? Agora tá perfeito. Beleza, muito bem. Gente, carcaça. É a parte externa do equipamento, responsável pela aparência e a beleza do aparelho. Muitos casos usados também no isolamento do aparelho, ou até como antena. Tem carcaça, que depois nós vamos ver no slide posterior, que é anexo, junto com a antena, né? Porque tem a antena do aparelho, que é na placa, por exemplo, né? Que transmite, que capta o sinal, de antena de Wi-Fi, enfim. Né? Algumas antenas de receber o próprio sinal da operadora. E tem umas carcaças que já vêm, né? O porquê? Mas a carcaça não é muito legal a gente saber, carcaça é carcaça. Não. Vou te dar um exemplo que carcaça é muito importante quando você for trocar uma tela, por exemplo, tá? Se a carcaça geralmente é alumínio, tá? Um exemplo prático. A carcaça do J7 Prime, não do iPhone, vamos falar do iPhone 5S. Gente, o que está de carcaça do iPhone 5S torta não está escrito, né? E aí, como que você vai colocar frontal numa carcaça de alumínio torta? Professor, eu vou desamassar. Tenta desamassar, depois você me fala. Você vai conseguir. Se conseguir, vai dar um trabalho danado. Quer dizer, você vai perder um tempo danado, né? Então, assim, tem que observar a carcaça, porque quando você for encaixar a tela, se a carcaça estiver torta ou a carcaça estiver comida, tiver um pedaço faltando, alguma coisa assim, na hora de você encaixar a tela, se a tela não for colada, por exemplo, ou se ela for colada, você vai ver que vai faltar uma diferencinha lá. Aí você tem que fazer um acabamento, né? Preencher com cola, alguma coisa assim. Mas e se estiver torta? O que eu vou fazer? Você vai ter que dar um jeito de desamassar. Tem casos que, sinceramente, não dá. Por exemplo, eu peguei uma carcaça, peguei um iPhone 5S para trocar
para trocar a tela, beleza. Eu ainda catei na mão assim, né? Porque depois a gente inclusive vai até falar isso numa aula muito importante de orçamento, depois a gente vai falar. Catei o aparelho para dar um diagnóstico, para dar um orçamento inicial. Visivelmente, não dava para ver que estava muito torto. Porém, eu catei o aparelho e coloquei no balcão mesmo da loja. O aparelho ficou torto. Então, eu já expliquei para o cliente. Falei, olha, isso aqui tem uma dificuldade para a gente, quando for trocar essa tela, porque a carcaça está torta, essa carcaça é alumínio. Né? O cliente não quer nem saber, né? Na verdade é essa. O cliente quer que você troca e que fica bom o serviço. Agora, como você vai pôr uma carcaça, uma tela do iPhone 5S numa carcaça torta? Você vai apertar, vai manchar a tela, o fornecedor não vai trocar. Porque é erro teu. Então, assim, tem que tomar um cuidado com a carcaça, né? Estou dando um exemplo como troca de tela. Né? Vamos para o próximo aqui. A carcaça metálica, né? Que essa provavelmente está com cara de ser do iPhone 6, ó. Então, se estiver torta, por exemplo, aqui, ó. A parte torta, você vai encaixar a tela, certo? E como que vai dar certo aqui para encaixar se estiver torta? Não vai dar certo. Então, é um exemplo assim. É só para a gente ilustrar quando você for trocar uma tela que vai ter essa diferença. Essa carcaça metálica. A carcaça de plástico não tem muito isso, né, tá vendo? Esses são... Eu acho que é no S5, né? Tá com cara de ser essa carcaça. O S5 é um aparelhinho que já tem um tempo de uso e meio caro essas peças dele. Acho que não tá entrando muito no mercado não, na assistência não. Mas tá aí como exemplo. Uma carcaça de plástico, assim. Carcaça com antena, aí, ó. Essa carcaça parece ser do Moto G2, né? Carcaça com antena, já está embutida a carcaça com antena. Uma carcassinha complicadinha também, né? Essa aí. E pra gente, às vezes, pensar, mas é fácil. Se um parafuso desse não der certo para você tirar, como que eu vou dizer? Pra vocês entenderem assim, se espanar, né, por exemplo, você vai ter que cortar a carcaça para tirar, porque senão não sai. E aí você vai danificar o lado. Então, assim, tem que tomar um cuidado. Essa carcaça com antena, tá? Tela frontal, display e touch LCD. O professor deve ter ensinado vocês a diferença, né? De tela frontal, display e touch LCD. Ele chegou a falar alguma coisa para vocês aí referente a essas nomenclaturas? Falou sim. Ainda não. Falou. Tá ouvindo? Tem uma aula dessa aí praticamente. Teve uma aula só para falar disso, de todas as peças do telefone, placa, carcaça, Muito bem. frontal, LCD. Mas não falou tudo sobre o LCD, não. Falou só que ia falar mais sobre isso e não falou, não. Mas, assim, vocês conseguem diferenciar uma frontal de um touch LCD, por exemplo? Consegue? O LCD é o que dá a imagem, o touch é o que dá o toque no LCD. E a frontal é o LCD e o touch juntos, já é uma peça só. Muito bem, é isso aí. Parabéns, vocês estão bem. Vocês vão ser 100%, vai estar tudo certo. Ó, é uma diferença, sim. Basicamente é isso aí, tá? O que deve ser levado em conta, na verdade, não é nem assim, o touch LCD aqui é separado. O problema é você saber o aparelho é touch ou LCD. Por exemplo, vamos jogar para a prática, né? Que a gente vai ver isso na prática. Também, quando vocês estiverem, se já não estiverem, né? Fazendo os aparelhos. Chegou um cliente até você e falou, eu preciso trocar a tela do meu aparelho aqui, eu preciso trocar o touch do meu aparelho. Ah, que aparelho que é? Tem cliente que não sabe nem que aparelho que é, viu, gente? Por incrível que pareça. A pessoa tem um aparelho e não sabe nem qual que é. Suponhamos que seja o J5 Prime, né? Ou J5, J500, normal. O J5 500 que troca é a frontal, né? Que é o display do aparelho, que é uma peça única que troca. Você vai falar para o cliente, você não precisa explicar para o cliente
que você não vai trocar o touch, né? Porque senão vai ficar confuso. Você vai falar para o cliente simples e objetivo, falar, esse aparelho a gente troca a tela inteira, tá? É a frontal que a gente troca desse aparelho, né? Então, aí você já resume a conversa. Quer dizer, só que você tem que saber que esse aparelho não é touch LCD. Esse aparelho ele é frontal. Então, essa é a diferença que você precisa saber para você ser um técnico ágil, né? Porque senão, mas como que eu vou saber? A gente vai aprendendo, né? Você vai pesquisando também, e a gente vai aprendendo devagar. Quando você imaginar, você já sabe qual aparelho que é. Você já sabe se é frontal ou você já sabe que se é touch LCD, né? Mesmo porque hoje os aparelhos mais novos é só frontal, né? Pode perceber. A30, esses A10, a vida, A20, né? Então é tudo frontal, a maioria é frontal. Por um lado é bom, por um lado é ruim, né? Aí vai dependendo dos orçamentos que a gente acaba passando aí, né? Muito bem, vamos lá. Então aqui a gente colocou algumas imagens aqui, ó, para ilustrar, mas parece que vocês já tinham visto, né? Então eu já sabia essa diferença aí, mas é bom que vocês vão acompanhando mais ainda, tá vendo? Ó, tela frontal display. Isso aí provavelmente deve ser o iPhone X, né? Ou XR, alguma coisa assim. Que é uma peça única, né? Que é o touch e o LCD. Uma frontal que deve ser do J5, J7, né? Alguma coisa assim, que é touch LCD, tá? Ó, frontal que deve ser do K10, provavelmente, né? K10, aquele K430, alguma coisa assim, que é frontal também. O frontal, Foto G4 Play, né? Essa branca aí. Assim, uns aparelhos, umas frontal que não são difíceis de trocar, né? Vocês já estão mexendo aí? Alguém já está mexendo já? Já está fazendo troca de conector ou troca de tela, alguma coisa assim? Eu pego, mas é para aprender mesmo, né? Pela experiência. Eu pego bastante para fazer, tipo, de familiar, de amigo. Quem está falando? Davi. Ó, Davi, que bom. É um começo, mas assim, ó, toma cuidado. Toma cuidado. Não estou não tô colocando medo, não. Né? Pelo contrário. Estou dizendo assim, toma cuidado, porque senão você, em vez de ganhar dinheiro, você vai tendo prejuízo. Então, se você vai pegar por exemplo, um aparelho meio caro para trocar a tela e não tem certeza, não pega. Espera mais um pouco, entendeu? Mesmo porque nós vamos ter as aulas práticas. E as aulas práticas vai ser justamente para isso, para a gente errar e a gente vai aprender com o erro. E agora, como eu falei no início, eu me coloco à disposição. Se vocês quiserem pegar alguma coisa, e a gente pode ver, pessoal, eu até disponibilizo uma bancada lá para vocês, por o caso, entendeu? O importante é que a gente não faça errado, né? E não fique com dúvida. Mas não posso pegar um aparelho para fazer de parede? Cara, pode, mas assim, cuidado, né? Porque senão vai ficar até ruim para você. Se já começar no início a fazer errado, vai perder um pouco de credibilidade. Isso no meu ponto de vista, entendeu? Mas assim, se for pegar para fazer, pega com certeza, entendeu? Mesmo se você não sabe, mas dá a entender para a pessoa que você sabe. Seja firme no que você falar. E só que sim, eu peguei né? Peguei um J4 para fazer e estraguei a tela. Não deu certo, não. Qual que é o... Quem tá falando? É o Marcos. Ô, Marcos, você pegou o que? É o J400? O J400. Estava com o vidro quebrado, eu peguei, achei que ia trocar só o vidro, mas estraguei o LCD. E fui obrigado a comprar o aparelho do cara e joguei ele na caixa aí. Você tá vendo? Mas assim, você ia trocar o vidro da frontal? Eu ia trocar só o vidro, que estava trincado o vidro. Aí eu comprei no OLX, no Mercado Livre. Veio o vidro, a colinha e tal, mas não dei conta de tirar não e estraguei, acabei estragando o LCD. Mas ó, eu vou te falar uma coisa, você não é o único não, viu? Muita gente faz isso. Eu, sinceramente, vou ser bem franco, eu acho que não é legal. Mesmo porque a troca de vidro, cara, ela é meio complicada. Ela é chata. Eu não faço troca de vidro. Só pra você ter uma ideia, entendeu? Tem a máquina. Tem que ter uma separadora. Uma separadora.
Como que é? A separadora de LCD, né? Tem que ter a Aí oca, estaria né? complicado também. Isso, É, a separadora de LCD, você, dependendo do caso, você não tira vidro, não. Ah, tem que fazer com arame, tem todo aquele esquema. Se você não tiver a máquina depois certinho, não vai ficar um serviço bem feito, não. Mas assim, né? Tem chance de ficar com bolha, professor? Como que é? Tem chance de ficar com bolha na hora de trocar o vidro, na hora de colar? Se não tiver a máquina, tem chance de ficar com boa. Na verdade, você não vai conseguir trocar. Porque tem a bomba, tem a máquina a vácuo, que justamente para isso, para eliminar as bolhas. Então, é uma máquina sim. que tira o vidro, tem a máquina que faz essa compensação, esse jeito correto de ficar perfeito, entendeu? E E a assim, estufa de colo V, né? Que é para também ficar legal, né? tem a estufa de cola, tem as colas específicas, né, para troca de tela. E, na verdade, existe um curso para troca de tela, tá? É meio complexo, tem que fazer um investimento, não é? Eu, inclusive, já pensei em até fazer, mas toma muito tempo. E, assim, eu acho que não é o momento por enquanto ainda. Rende bastante, professor, se fazer esse curso? O lucro que você ganha seria maior do que o que você só trocando a tela, assim, uma manutenção normal? Eu acho que não. Acho que Eu, particularmente falando, eu tenho um pessoal que eu conheço aí, que às vezes eu faço essa terceirização de troca de vidro, só que é o seguinte, o vidro é barato, né? Aham. Assim, né? Entre aspas. Só que é o seguinte, suponhamos que você vai trocar o vidro, se você não tiver a máquina, se você não tiver um estoque de vidro, por exemplo, se você não tiver o equipamento certo, como que você vai ter um lucro? Entendeu? É verdade, né? Eu estou Tem que dizendo ter isso por porque demanda. vamos supor que você não faça o curso de troca de vidro, não faça nada disso. Ah, eu aprendi a trocar vidro. Você tem lá a separador de LCD, eu vou trocar vidro, vou comprar pelo Mercado Livre. Igual o nosso amigo falou, o Marcos falou, eu tentei trocar do J4. Tudo bem, você vai ficar lá naquela paciência para tentar tirar, você tem que fazer a limpeza, depois tem que colar, tem a cola UV, tem todo aquele processo. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Demorei 2, 3 horas, às vezes meio-dia. E quantas telas você deixou de trocar, por exemplo, J3, J5 Prime, J6 Plus, enfim, coisa que, assim, quando vocês estiverem na prática, vocês vão ver que é muito prático, muito rápido. É só fazer com calma e fazer com atenção. Então, assim, eu acho que você tem que ter fazer um estoque, né? Aderir, na verdade, a esses equipamentos para começar a fazer só troca de vidro, porque é complexo. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, não sei se o professor anterior falou. Esse curso que o Sebrae oferece aqui para vocês, eu vou, assim, de verdade mesmo, vocês vão sair profissionais excelentes. Porque esse curso básico, na verdade, ele é um curso básico, porém, ele é muito amplo. Ele tem bastante conhecimento. Professor, mas eu acho que é meio fraco. Não, mas eu acho que não existe daí. Não é meio fraco, não. Mesmo porque também vai um pouquinho, né, da gente ir atrás, né? Buscar sempre perguntas, sempre o importante do curso, na verdade, é não ter dúvida, entendeu? Mas na próxima vez a gente fala sobre troca de vidro mais para frente, tá? Aí, ó, touch LCD, né? Esse é o famoso touch LCD, que abrange aí para vários aparelhos, né? Tudo isso que a gente está falando, pessoal, é tudo nomenclaturas, tá? Que a gente tem que saber para passar o orçamento, né? Para começar a ganhar dinheiro. Porque assim, ganhar dinheiro também não vira nada, né? Vamos ser francos, né? Ô, meu amor. E ó, dá dinheiro, hein? Depois vocês vão me falar. Se você tiver como base um orçamento, se você souber passar um orçamento legal, se o cliente sentir uma confiança em você, ele não vai em lugar nenhum. Se você for coerente no que fala, se você passar essa confiança, o cliente, você pode pedir o que você quiser, que o cliente paga. É óbvio que você não vai pedir uma coisa exorbitante, né? Porque também hoje em dia não tem ninguém bobo mais. Mas assim, o cara confiou em você, ele vai levar serviço para você. E o melhor de tudo, ele vai indicar. Quando chega uma indicação para você que tiver, é óbvio, né, que se tiver uma loja
ou trabalhar só por conta, ou for funcionário de alguma loja, quando for indicação, você pode já pensar no valor diferenciado, porque você vai receber por isso. Isso aí você pode ter certeza. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, gente, até agora aí? Como que tá? Tá indo muito rápido? Tá perfeito. Bem, dá para entender da hora. Tá ótimo, bem detalhado. Hoje o áudio tá perfeito, tá muito bom. Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo aí a hora que vocês quiserem, tá bom? Falamos de touch LCD. O touch LCD, a gente sabe aí, né? Depois, quem quiser fazer uma pesquisa também sobre touch LCD, que o touch é o que clica, certo? E o LCD é o que dá a imagem, né? Que serve para transmitir a imagem. Então, são duas peças que elas têm que se unirem aí. E tem que ter um certo cuidado na montagem desse touch LCD, porque acaba manchando o LCD. E eu estou percebendo também, viu, pessoal, que nós estamos tendo dificuldade para comprar LCD. Principalmente LCD do Grand Prime. J2 Prime, esses LCD. Esses LCD estão vindo muito branquiçado. E aí, às vezes, você vai dar uma apertadinha, ele mancha e você acaba perdendo a peça. Inclusive, está cada vez mais caro também. Tá joia? Vamos dar continuidade, então. Ó, falando dos conectores, né? Conectores de carga, fone de ouvido, air jack. Geralmente são localizados entre a placa principal e a carcaça. Aí vai variar, né, pessoal, de cada aparelho, né? Geralmente é isso mesmo. Só que tem conector que é embaixo, né? Junto com o fone de ouvido. Tem conector que é em cima. Por exemplo, o Moto C Plus, né? Que é em cima o conector de carga. E o J5, por exemplo, que é embaixo, né? E por aí vai. Né? Aí ele fala aqui, ó, no slide, que tem a tarefa de levar, introduzir ou retirar informações. Isso foi o que a gente falou, né? Que eu falei mais no começo, né? Que ele tem, qual que é o objetivo do conector de carga, né? Que é uma nomenclatura do conector de carga. Vocês acham que o conector de carga é uma nomenclatura externa ou interna? Eu acho que é externa. Ó Deus, sabe? Qual o Eu acho conceito que é externa também. de nomenclatura externa e interna? O conector de carga é nomenclatura externa. É isso aí. Vocês estão fera, hein, gente? Vocês já estão ganhando dinheiro, não tá contando pra mim, né? Quem estiver ganhando dinheiro pode falar, viu, gente? Muito bem, nomenclatura externa. Conector de carga. Aqui nós temos como exemplo também aqueles dois primeiros lá de cima, tá vendo? O Moto G3, né? Que é esse conectorzinho de carga aqui. E esse é do... Não dá para saber qual que é esse exatamente, porque a foto tá bem próxima, né? Ô, professor, o conector de carga tipo C, ele é mais complicado para trocar? É bem diferente do V8? Ó, vai depender do aparelho. Você já percebeu que os aparelhos que têm o conector de carga tipo C são os aparelhos mais caros e são os aparelhos mais novos também? Sim. Então. Aí é o seguinte, vai o grau de dificuldade, né? Uma coisa já é legal da gente pensar, que se é um aparelho caro, você não pode cobrar muito barato, né? Uma que você está desvalorizando o seu serviço e outra que você vai trocar figurinha, né? Vamos dar um exemplo, né? Quanto que a gente cobraria para trocar um conector de carga que é tipo C do A20? Aliás, A30S, por exemplo, né? Ah, professor, vai depender muito se eu tenho loja, se eu trabalho em casa. Tá, mas assim, né? A peça custa hoje o quê? Uns R$40? Eu acredito que seja isso. Não, na verdade, se for só um conector avulso, vai sair na média de 10 a 15 reais. Só o Então, conector. mas tem uma diferença do conector avulso, né? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês vão entender agora do conector avulso. Esse aqui, ó, é um conector avulso. Tá todo mundo vendo, né?
Sim, eu tô, pelo menos. Esse é um conector avulso. Esse é um conector que geralmente é 3 ou 4 por R$ 10. Isso. Que serve para os aparelhos J1, J2, J3, J4, J5, blá, 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 né? Até J8 às vezes. Esse é um conector de carga que você vai pagar 3 por 10. Mas aí, o que a gente ouve falar? Muitas pessoas que eu acho um equívoco danado. Ah, você cobra o valor da peça. Imagina se entra um J5, não vou nem falar de J5, vou falar do Moto G3, que é esse aqui, ó, que deve ser uns R$ 10, R$ 5, certo? Você vai cobrar 20 para trocar um conector de carga desse? Lembrando que o grau de dificuldade de trocar um conector de carga do Moto G3 é baixíssimo. Na verdade, acho que é o mais fácil que tem. Né? Você não vai cobrar R$ 20. Não. Para o cliente, depois eu vou chegar onde você me perguntou do tipo C. Para o cliente, ele não interessa saber o grau de dificuldade. O que ele interessa é que troque o conector de carga e fique bom. O grau de dificuldade é você que tem que saber. Por que você tem que saber? Para você passar o preço. Ah, mas eu vou cobrar R$ 200 para trocar um conector de carga G3. Não, você não vai cobrar R$ 200 que ninguém vai pagar. Mas você cobra 100, 80, né? O grau de dificuldade. É a mesma coisa do que vai na placa. Aí, se você tem que tirar a tela do aparelho, você já sabe que não é fácil tirar a tela do aparelho. Você vai ter que ter um pouco mais de calma, você vai ter que cobrar um pouco mais. E detalhe, explicar para o teu cliente como que funciona. Porque se você paga R$ 10 no conector de carga, vamos pôr do J1, tá? Você compra 3 por 10. R$ 10 é o teu gasto. Você vai ter que trocar a tela, você vai ter que abrir o J1. E você quebra a tela e não falou nada para o cliente. Você cobrou R$ 100, por exemplo, tá? Só que se você não avisar teu cliente que tem que trocar esse conector de carga, tem que abrir pela tela e corre risco de quebrar a tela, você vai fazer o conector de carga, vai ficar legal, só que você quebrou a tela. Quer dizer, se você cobrou R$ 100, o teu lucro seria 90. Uma tela primeira linha do J1 hoje, eu troquei para um cliente, eu paguei R$ 100. Na verdade, isso. Quer dizer, você vai pagar para trabalhar. Tá? Isso nesses conectores assim, ó, que requer um pouco mais de atenção, que tem que tirar a tela, certo? Sim. Agora, suponhamos que seja esse conector de carga aqui. Sim. Né, 10 minutos. Ó, suponhamos que seja esse conector de carga do Moto G4 Play. O Moto G4 Play, você tirou os parafusos da tampa traseira lá, tá? Desconectou, tá feito. Para o cliente, não quer saber. Esse já é um grau de dificuldade menor. Esse aqui é um conector de carga do iPhone. Também, você está vendo? É um conector de carga, é um fone de ouvido, é um microfone, é uma peça única. Você tem que passar. E o preço dessas plaquinhas, dessas peças desse jeito? Qual que é? É mais caro? É bem mais caro? Não, então, isso que eu ia falar agora. Geralmente é de R$30 a R$40, R$50 no máximo. Tá? Então, assim, é muito mais fácil para trabalhar. O que a gente acha? Troquei do Moto G Play e paguei R$40. Não achei dificuldade nenhuma de trocar, não. Foi fácil, cobrei 150. G4 Play? Moto G4 Play. É isso aí. É igual essa plaquinha, mais ou menos, né? Desse conector tipo C aí, que vem um microfone separado. Isso, é a plaquinha de carga colocar. É o dock de carga, né? Então, aí, por exemplo, aí você chegou no tipo C. O tipo C, geralmente, por exemplo, eu troquei do A30, 30S. O A30S não precisa tirar a tela. Só que a tela do cliente... Gente, bloqueia o áudio aí que tem um cachorro latindo. Se alguém tiver com o microfone desligado, desliga aí. Ô, gente, se às vezes acabar o tempo, a gente continua um pouquinho no grupo lá, a gente vai trocando as informações por áudio, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, voltando, ó, o A30S é o conector de carga tipo C. É uma plaquinha de carga. Entendeu? Esse aqui eu acho que deve ser do A3, A5, alguma coisa assim. Tá? Então, o tipo C é o aparelho mais caro. Que você vai pagar uns R$50 no máximo. Numa plaquinha de carga. Só que você tem que tirar a tampa traseira, você tem que tirar os parafusinhos, né? E trocar o conector de carga. É tranquilo.
Mas você vai cobrar R$100 de um A30S? Não vai cobrar. Não vai cobrar R$100, né? Eu acho que um preço sugestivo deveria ser uns R$250. Então, assim, você vai ter 200 de lucro. Não importa o grau de dificuldade para o cliente, então. Não entendi. Então não importa o grau de dificuldade para o cliente. O cliente ele só quer que fique bom. Para ele não quer saber se é fácil ou é difícil. Eu acho que ele não deve nem saber, né? Se é fácil ou difícil. Para ele. Eu resolvo e nem passar o valor. E justamente isso aí, o pensamento, no meu ponto de vista, é esse. Eu acho que o cliente, você tem que passar as informações para o cliente, óbvio. Só que para o cliente, o importante é resultado. Você tem que saber o grau de dificuldade para passar o orçamento. Por exemplo, eu cobrei R$270 para trocar um conector de carga do A30S com a tela trincada. Ah, mas não quebra a tela? Não quebra a tela, com cuidado, né? Porque sai por trás, não precisa tirar a tela. Ah, professor, e se a tela tivesse trincada e se tivesse que tirar a tela? Você ia pegar para fazer um serviço desse? Eu ia pegar, porém eu ia falar para o cliente da tela e com certeza ia quebrar. Então já passo 2 orçamentos em um para não ter dor de cabeça, né? Então, assim, o tipo C, Marcos, acho que foi você que perguntou, não é muito caro. Só que para você passar no orçamento, o cliente é interessante. Geralmente, aparelho novo, quer dizer, você vai ter um lucro melhor. Beleza, gente? Esse aí é fone de ouvido, ó. Beleza. Tá? Esse é fone de ouvido também, que é um flexinho, ó, que vai na placa. Tá? Pessoal, nós falamos isso aqui hoje, ó. Identificação dos componentes, né? E a retirada, mas isso aqui vai ser logo mais, viu? Vai ser na prática. A gente só colocou isso aqui para saber que nós vamos fazer na prática logo, tá bom? Ó, que nós vamos uma aula interessantíssima, hein? Montagem e desmontagem de aparelho. Gente, tem muito detalhe para falar nessa aula. Tem muito e depois nós vamos falar na prática também. Entendeu? Gente, vocês têm dúvida alguma coisa? Vamos conversar esse tempo? Ô, professor, esse conector tipo C, todos eles, ou a grande maioria, são placas inteiras ou tem algum que troca só o conector mesmo? Porque eu percebi que ele tem bem mais trilhas, né, do que um V8, por exemplo. É bem diferente mesmo o tipo de conexão, transmissão de dados, positivo, negativo. Ó, na verdade, eles fazem a mesma função, né? Sim. Por incrível que pareça, eles fazem a mesma função. Mas, assim, a maioria dos conectores de carga tipo C é uma plaquinha de carga que troca. Entendeu? Inclusive, tem algumas plaquinhas de carga no mercado, por exemplo, que um aparelho turbo, que carrega turbo, a plaquinha de carga turbo. Tem umas que são turbo, tem umas que não são turbo. Então, tem essas algumas diferenças. Dá pra gente até falar isso aí na montagem e desmontagem dos aparelhos, viu? Dá para falar isso também. Legal. Eu só vou ler aqui, ó, a palavra de hoje, ó, do nosso grandioso, saudoso Ayrton Senna, né? Um brasileiro nato. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total. Buscar o último limite e dar o melhor de si. Essa frase é interessantíssima. A gente tem que buscar mesmo. É igual conhecimento. A gente tem que compartilhar, a gente tem que buscar, tem que trocar informações, tá? Na assistência, a gente não tem, eu particularmente, não tenho rixa com ninguém, assim, de, ele é concorrente, não. Né? Existe a deslealdade, né? Infelizmente, em todo o ramo. Mas se você fizer bem feito, você vai ter cliente e, inclusive, vai pegar cliente de quem faz mal feito, que é o nosso objetivo. Ser bom, fazer certo, tá? Mais dúvida? Professor, uma pergunta aqui. Pois não. Eu tô com um aparelho, o pai da minha cliente, ele faleceu, só que o aparelho tá com senha. E ela queria umas fotos, tal. E aí ela perguntou se tinha alguma forma de, pelo menos, recuperar as fotos. Só que não tem acesso a senha nenhuma. Eu falei para ela, olha, de momento eu não tenho conhecimento, mas eu vou dar uma pesquisada. De alguma forma consegue recuperar alguma coisa sem ter acesso à senha? Que aparelho que é? É um LG
acho que é um K10, se eu não me engano. Então, ó, você sabe o que vai acontecer? Depende. Tem uma forma, sim, de recuperar, mas é difícil. Se você colocar um cabo bom no computador e ele lê USB, o cabo, no celular, a ponta ele carrega normal no celular, no computador, e se no computador ele abrir a página e reconhecer o celular, você consegue acessar os dados. Foto, né? Você consegue acessar a memória interna do aparelho. Agora, se ele não reconhecer, infelizmente, eu não conheço nenhum método que dá certo de recuperar. Eu ia te falar, se a pessoa usa aqueles programas. Eu ia te falar se a pessoa soubesse, né? A conta Gmail, aí logava a conta Gmail, se tiver sincronizado, às vezes conseguia também recuperar pelo Google Fotos, alguma coisa assim, né? Mas eu não conheço nenhum programa que consegue entrar no aparelho e subtrair essas fotos, não. Foto, mensagem, alguma coisa que seja, não. Se não for pelo computador, entendeu? Na verdade, ela falou para mim mesmo que o importante era as fotos, porque se eu não me engano foi assim, a mãe faleceu, tipo, há 6 meses e tinha bastante foto no celular do pai. E aí o pai não conseguiu ficar sozinho e faleceu agora recente. E aí eu falei para ela, olha, eu vou pesquisar, eu vou ver, sabe? Ela ainda falou que só queria as fotos mesmo, não queria nada demais. Tenta Mas fazer beleza, isso. valeu. Ô, Hermes, Sim. tenta fazer isso, coloca o cabo USB no celular, se reconhecer, no computador. Se reconhecer, vai conseguir acessar os arquivos do aparelho. Ah, beleza, valeu pela dica. Tá? Gente, mais alguma coisa aí para informação? Alguma coisa? Pergunta? A minha parte não, tô tranquilo, obrigado. Então a gente tem um grupo lá, né? Assim, só para deixar bem claro, ver se vai dar tempo, quando eu falei para tomar cuidado na hora de pegar aparelho, no sentido de você pegar um aparelho e não tomar prejuízo, entendeu? Se pegar o aparelho e tiver dúvida de orçamento, me chama, que eu esclareço, tá? Mas assim, não pega por pegar, não, porque senão você vai, em vez de ganhar dinheiro, você vai acabar perdendo, né? Fazer que nem eu peguei pensando que ia ganhar dinheiro e gastei uns 400. E você falou depois da troca de tela do J4 aí, né? Do J400. Cara, difícil tela